Olá, querido, querida, muito boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza e você está no canal Sônia Fiuza Pérolas do Céu. Agradeço a você pela sua visita e espero em Deus que o que você encontra aqui de conteúdo seja bom, abençoador para a sua vida e também daquelas pessoas as quais você conhece e que você sabe que estão necessitando de uma palavra abençoadora, de uma palavra da parte de Deus, amém? O nosso compromisso aqui no nosso canal é transmitir palavra que venha do trono de Deus. Não é soberba, é uma meta, é um alvo, amém? Nós ganhamos na Bíblia, na palavra de Deus que está contida na Bíblia Sagrada. Hoje não é diferente, amém? Eu quero falar com você a respeito de um texto bíblico que eu acho muito enriquecedor para nós que vivemos nesse mundo de problemas. Livro de Ruth no Antigo Testamento é um livro pequeno, porém uma verdadeira pérola para os nossos ouvidos, para os nossos olhos, quando nos colocamos a ler a palavra de Deus. E diz assim, capítulo 1: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua esposa e seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimeleque e a sua esposa Noemi. Os filhos dele se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. O nome de uma dessas mulheres era Orfa e a outra Ruth. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu esposo. Então dispôs-se ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu dizer que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use para convosco de benevolência, conforme vós usastes para com os que morreram e comigo mesma. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu esposo. Então beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, dizendo: Não, nós iremos contigo até o teu povo. Porém, Noemi dizia: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tomai, filhas minhas, tornai para a sua terra, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu dissesse, esta noite tenho marido e houvesse filhos, vocês esperariam até que eles ser grandes? Ter-vos-eis de tomar gozo? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, mas Ruth se apegou a ela. Disse, porém, Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que pouse eu, o teu povo, o teu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava Ruth resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi?
visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, e da terra de Moabe, Moabita, e cheguei além no princípio da cevada. E ela nos mostra duas mulheres, né? O título que eu dou a esta mensagem é A Força do Amor nas Relações entre Parentes. Atualmente nós temos visto tantas guerras familiares, né? Brigas por todos os motivos que se possa imaginar, muitos deles infundados, mas brigas que fazem separação entre irmãos, entre pais, entre casais, entre parentes de um modo geral, que nos mostram tristes no decorrer do tempo, enquanto essas brigas permanecem, não é? E eu conheço uma historinha, né, que ilustra muitas outras mensagens, de um homem que foi contratado, um mestre de obra, para construir um muro. E esse muro era para fazer divisão entre duas casas, as casas de dois irmãos que estavam brigados. E eis que a obra começou e, ao terminar, a pessoa que contratou foi reclamar com o mestre de obras, mas eu pedi que você construísse um muro e você construiu uma ponte. Você pode me explicar o porquê dessa sua desobediência? E aí ele então disse, você não precisa de muro, você precisa de ponte. Ponte para te levar até a casa do seu irmão e não muro para te separar dele. Olha que coisa tremenda, né, querido? Querida, isto é o que nós precisamos. Esse texto aqui mostra isso, mostra duas mulheres, e uma delas mais jovem, com um coração muito lindo, que é capaz de perceber que não poderia deixar uma senhora sozinha à própria sorte. Não poderia deixá-la seguir toda uma jornada aonde naquele tempo e local ela passaria por entre bestas feras, passaria por muitos problemas. E aquela jovem abdicando ali e abrindo mão ali dos seus direitos, não é? Abrindo mão ali dos seus desejos, dos seus sonhos, escolheu ficar com aquela senhora, né? Essa moça chamada Ruth mostra para nós, nesse texto que nós lemos, a força do amor entre parentes. Elas eram parentas, né? A Noemi era sogra da Ruth. A Ruth enviuvou do filho da Noemi, mas a Ruth não entendeu que aquela morte poderia dar causa para o abandono da sua sogra. Amém, querido, querida? Olha que coisa, né? Quantas vezes nós vemos no nosso dia a dia pessoas se separando, alegando motivos assim, até terríveis, né? Uma certa vez eu li em um artigo de um grande jornal de circulação aqui no Rio de Janeiro, a coluna chamava-se Nos Corredores da Justiça. E o jornalista responsável escreveu a respeito de um caso, de um divórcio ocorrido entre um casal de médicos. E ali ele informava qual foi o motivo do divórcio. O divórcio foram talheres, mais precisamente 2 garfos. Não é coisa mais tola, não é, para algo tão gigante conforme é a jornada a 2, né? A jornada familiar. As pessoas perdem muito quando elas decidem brigar ao invés de fazerem as pazes, ao invés de tentarem apaziguar, ao invés de tentarem dar honra, né? Dar honra, o marido honrar a esposa honrar o marido, os pais honrarem os filhos honrarem os pais, os irmãos entre si se honrarem, mesmo que haja motivo para desonra, né? Um suposto motivo, tipo filhos de pais diferentes. Ora,
Os filhos que nasceram dos pais diferentes não têm culpa das decisões dos pais de terem filhos com outras pessoas. Né? Nós temos na Bíblia Sagrada um caso assim, o Jefté. Ele sofreu amargamente porque ele era filho de uma outra mulher. Na hora de dividir herança, você não tem direito não, porque você não é filho do papai com a mamãe. Olha que coisa, né? Isso é motivo de discórdia, mas não deveria ser. Né? Não deveria ser. As pessoas não deveriam brigar por causa de dinheiro. As pessoas não deveriam brigar pelo que quer que fosse. Né? A palavra de Deus nos diz que ao servo não convém contender, não convém brigar. Né? Entende-se então que quem não está obedecendo isso não é servo, né? Pelo menos não é servo de Deus. A pessoa dá fechada numa outra e aí a outra que nem chegou a bater nem nada, né? Deveria levantar as mãos para os céus e agradecer porque não se acidentou, já sai do carro com a arma na mão, com palavrões os mais gigantes, né? Ou seja, pessoas preferem brigar a conciliar, preferem afastar a aproximar, preferem estar, enfim, com uma outra cara, com outro aspecto, a aportar sorriso de sinceridade, sorriso da verdade, né? Sorriso de paz dentro de si. Aqui a Ruth nos ensina a força do amor nas relações entre parentes, né? A força do amor. O amor que ela sentia pela Noemi fez que ela se dispusesse a caminhar com a Noemi. Ela se tornou uma cuidadora da Noemi. Ela considerou a idade da Noemi. Ela considerou que aquela mulher havia sofrido perdas na sua vida, né? Ela considerou as dificuldades que aquela senhora passaria a viver em face daquelas perdas, perdeu 2 filhos e o esposo, não tinha mais nada na sua vida. A Ruth considerou as dificuldades da Noemi. Hoje em dia a gente não faz isso, né? A gente não quer nem saber da dificuldade do outro. Aliás, se puder, se tivermos chance, nós pioramos as situações das outras pessoas. Eu entendo no meu coração que estamos em tempos que estamos sendo cobrados, instados a refletir sobre esses atos, sabe, querido, querida? Quando nós vemos, por exemplo, o Haiti, um país vitimado por vários terremotos, o penúltimo terremoto, né, o mais grandioso, me parece que foi em 2004, vitimou de tal modo a população que até hoje eles sentem o reflexo daquele mal. Até hoje eles vivem em tendas nas ruas por não terem conseguido reconstruir as suas vidas. E não conseguiram por causa da corrupção, né? Porque doações houveram e muitos governos mundiais doaram, fizeram grandes doações, pessoas, celebridades, muitas foram as doações enviadas para o Haiti, mas essas doações não foram aplicadas, não chegaram às mãos das pessoas necessitadas. E isto por quê? Porque os corações são maus, sem Deus, não são servos de Deus, que se servos de Deus fossem, estariam empenhados em reconstruir aquelas casas e prédios que desabaram, estariam empenhados em dar dignidade àquele povo que está dormindo nas ruas, sujeito a todo tipo de mal, né? Esses aí não sabem, não conhecem a força do amor, né? A força do amor, a mesma força que leva missionários para os mais diversos lugares, rincões da pobreza, da miséria, para estender as mãos a populações tristemente abatidas pelo egoísmo,
abatidas pela falta de amor ao próximo, pela falta de humanidade, né? Esses que estão se condoendo, esses que estão se comovendo, que estão se mobilizando, estão demonstrando a força do amor, porque é o amor que motiva as pessoas a praticarem o bem, a fazerem o que é certo, né? A Ruth foi movida pelo amor dela por sua sogra, um amor sacrificial, conforme o amor de Jesus por nós. Ele poderia ser um judeu como qualquer outro, né? Aproveitar a sua juventude, mas ele preferiu morrer numa cruz por amor a nós, para que tenhamos vida eterna e tenhamos também vida com abundância. O amor moveu Jesus. Ele falou com Nicodemos sobre isso. Ele disse que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho de Deus, ele deu, para que todo que venha a crer nesse Filho, que é Jesus, não pereça, não sofra, não seja destruído eternamente, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Que coisa, né, querido, querida? Nós temos o exemplo do Abraão, né? Abraão havia recém perdido seu pai, logo ele teria acesso à herança do pai que era rico, né? E Deus o chamou e disse a ele, Moisés, ou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar. E o Abraão, no amor sacrificial, que é o amor dele por Deus, né? Ele então seguiu a ordem de Deus, seguiu sem saber para onde ele ia. Né? Olha que coisa linda, um amor sacrificial. Ele sacrificou uma vida dele, na qual ele mandava e desmandava, ele poderia mandar e desmandar, para ser mandado por Deus, conduzido por Deus. A Ruth foi conduzida por Deus. Ela foi conduzida por Deus. A Bíblia diz, né, que Deus é amor. Então a Ruth foi conduzida por Deus, porque ela foi conduzida pelo amor. Ela foi movida pelo amor por aquela senhora. Quantos anciãos, quantos idosos estão sendo maltratados hoje em dia, né? Maltratados por seus netos, por seus filhos, maltratados pelo governo, maltratados. Às vezes, eu já vi muito isso acontecer. Eles estão no ponto de ônibus, o motorista não para. Ou então eles entram, imediatamente o sujeito vai e arranca com o veículo e eles caem num total desrespeito, ou melhor, desamor, ato de desamor. Movido pelo desamor, esse sujeito, achando que ele nunca vai envelhecer, faz uma traquinagem, se deixa usar por Satanás, porque é Satanás que está por trás da falta de amor, né? E então maltrata um idoso, maltrata um semelhante, né? A Ruth nos ensinou como tratar o nosso semelhante. Ande com ele. Se ele não tiver condição de ir, vá por ele. Faça por ele. Tenha paciência com seus pais, querido, querida. Tenha paciência com os enfermos. Tenha paciência com o pobre. Tenha paciência com o desempregado. Tenha paciência com o deficiente físico. Não seja uma pessoa intransigente. Não seja uma pessoa intolerante. Não seja uma pessoa que não está nem aí. E eu falo dessa forma porque a Bíblia diz que aquele que pratica a injustiça, ele vai receber a injustiça em troco, não é? Se nós tratamos as pessoas com desdém, se nós tratamos as pessoas com desamor, nós um dia receberemos isso em troca, né? Não existe jeito de plantar e não colher. Nós plantamos, logo nós colhemos. E não existe jeito de plantar abacate e colher abacaxi.
não é? Se nós plantarmos maldade, nós vamos colher maldade. O Senhor Jesus Cristo fala, não é? Em Mateus capítulo 5 e em diante, né? No monte, ali fazendo o seu sermão das bem-aventuranças, ele diz, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele está dizendo que aquilo que nós fizermos, nós vamos receber em troco. Então, se hoje nós viramos o rosto para a nossa família, se hoje nós viramos o rosto para um familiar necessitado da nossa ajuda, daquilo que nós temos, precisamos estar bem atentos quanto ao dia de recebermos aquilo que nós plantamos. Amém, querido, querida? O Senhor Jesus Cristo fala, né, que até um copo com água dado a um profeta no caráter de profeta receberá o seu galardão, tem galardão. Jesus está falando ali a respeito das pessoas que o seguem, das pessoas que o servem, das pessoas que o amam. Então, quando ele diz profeta no caráter de profeta, é o reconhecimento de que aquela pessoa tem Cristo com ela. Porque, efetivamente, quando nós pisamos no pescoço de alguém só porque nós vemos Cristo naquela pessoa, nós estamos fazendo papel de anticristo. Nós estamos fazendo papel de ditadores, de torturadores, né? De capatazes. Nós estamos fazendo os piores papéis das nossas vidas. A Ruth poderia ir embora, não ia sobrar nenhuma culpa, não é? Ninguém ia matá-la porque ela decidiu voltar para sua terra e refazer a sua vida com outro homem. Ela estava no direito dela, mas ela entendeu que além dela e da Ofra, não havia mais ninguém que pudesse conduzir aquela senhora até a sua terra de volta, né? E ela entendeu que, bom, a Ofra foi embora. Se eu for embora, como é que a minha sogra vai ficar? Não, eu vou levá-la e eu vou ficar com ela até a morte. Olha que coisa mais linda, né? Ela se sacrificou para abençoar aquela senhora que precisava dela. A força do amor nas relações interpessoais, né? É um ambiente de trabalho onde nós temos, enfim, as mais diversas situações que demandam de nós boas práticas, honestidade, gentileza, mansidão. Quantas pessoas no ambiente de trabalho xingam as outras, humilham as outras, passam por cima das outras, puxam tapete umas das outras, né? Mas melhor é ter muitas Ruths dentro dos nossos ambientes de trabalho. Eu conheci uma pessoa cujo nome é Ana, linda Ana Elizabeth, uma amada, querida, que até hoje somos amigas. E a Aninha, conforme todos chamam, era uma pessoa extremamente prestativa e amiga das outras pessoas. Eu, particularmente, fui alvo da bondade, da misericórdia, da compaixão e do amor que movimenta a vida da Aninha. E eu louvo a Deus por isso. Eu tinha recém-chegado de volta ao trabalho, saindo de uma licença médica por conta de um AVC. A Aninha nem sabia, mas eu estava em uma atividade onde eu tinha que mexer com números, com letras, com códigos, e todas as horas eu pedia para ela repetir para mim, porque eu não conseguia fixar as informações. E ela nunca reclamou comigo. E olha que ela não sabia da minha situação de saúde. A Ana fez o papel de Ruth junto comigo. Eu era ali a Noemi, porque eu estava voltando, né? Então, a Noemi foi uma bem-aventurada. Creio eu que a Noemi, em tempos passados, foi uma mulher que fez o bem, porque ela recebeu o bem de quem ela menos imaginava que pudesse esperar. Né, querida? Então, vamos pensar na necessidade de colocar amor nas coisas, né? Amor no desenvolvimento das tarefas. Na hora de
Varrer uma casa, varrer com amor, e isso significa dizer varrer direito, varrer com carinho, não deixar o lixo ali no cantinho, não jogar o lixo para debaixo do tapete, não jogar o lixo na calçada do vizinho, não jogar o lixo aonde o lixeiro já limpou, não pegar uma garrafa, uma lata, e mesmo sabendo da existência de uma lata de lixo, jogar no chão, jogar papel no chão, né? Quando a gente entra nos banheiros públicos ou até de empresas privadas, a gente vê como falta amor com a pessoa que vai usar aquele vaso sanitário, aquele ambiente depois da pessoa, daquela última. A gente vê como falta amor, né, em ambientes públicos e privados, né, em situações que o amor ele é traduzido pela educação, que limpeza, higiene, organização é traduzido por educação, né? Eu recebi educação para se eu usei, eu colocar no lugar. Se eu sujei, eu limpar, né? Se eu pedir emprestado, eu devolver, né? Pedir com licença, agradecer, dizer por favor, né? Quando temos amor no nosso coração, nós temos essas palavras todas dentro de nós para dizer junto ao nosso semelhante, não é? Se o nosso semelhante precisa de um medicamento e nós temos a condição de comprar, nós comprarmos. Se sabemos de algum lugar onde há uma porta de emprego e temos alguém que está precisando trabalhar, né? Nós podemos ser um instrumento para o retorno de alguém ao mercado de trabalho, para o cessamento da miséria, da fome, da necessidade extrema, né? Eu, uma certa vez, tive acesso a uma informação em um terminal em que eu trabalhei, de uma pessoa que estava pedindo esmola na rua, ao lado do portão de entrada da empresa. E um funcionário passou e dirigiu-se a esse homem que estava ali pedindo esmola, com já o dinheiro na mão para entregar a ele. E esse homem virou e falou assim: moço, eu não quero esmola, eu quero um emprego. E o rapaz foi embora. E lá dentro da empresa, ele se mobilizou. E então, não sei até hoje, mas até o tempo que eu estava lá na empresa, esse homem era o jardineiro do terminal, numa vaga que ele foi aberta por uma pessoa que sentiu amor no seu coração. E não dá nem para dizer assim, arrumou só emprego. Não, ele antes já estava com amor no seu coração, quando ele foi em direção àquela pessoa que ele entendeu que precisava de alguma coisa que ele tinha. Então ele foi lá e estendeu a mão com dinheiro, né? E a pessoa disse que não queria o dinheiro, ele queria um emprego. E ele poderia dizer, não, isso aí não tem nada a ver, estou aqui com R$1, está muito bom. Não, ele foi embora e enquanto ele não resolveu aquele problema, ele não se deu por satisfeito. Isso chama-se amor, não é? Amor pelas pessoas com algum tipo de incapacidade laborativa, não é? Eu gosto muito das Paraolimpíadas e eu gosto muito de ouvir a narração das provas, porque nessa narração o narrador ou narradores citam os CIDs, né, que são os códigos de identificação de doenças, né, internacional de doenças. E ali eles vão citando o CID e me parece que eles chegam a dizer qual é o CID, o significado daquele CID, não é? Então, numa das vezes, acho que foi a última vez que houve aqui no Brasil, havia uma competidora
de arremesso de dardo, me parece, e o CID dela era incapacidade intelectual, né? Ou seja, alguém reparou, alguém com amor no coração reparou que aquela pessoa tinha uma deficiência para uma determinada área, mas ela poderia ter a oportunidade numa outra área. É por isso que eu falo sempre nas minhas mensagens do meu amor pelos empresários. E eu acho que eles são de Deus, que foi Deus que inventou os empresários, né? Já que Deus inventou o trabalho, ele também inventou os empresários para que eles gerem emprego. Eu acho linda esta condição de dar emprego, abrir postos de trabalho. Eu acho lindo, 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 né? Porque está dando às pessoas a oportunidade delas não passarem fome, não passarem necessidade, né? Isso só o amor pode fazer, né? Só o amor pode realizar. Amém? Às vezes é um esposo que adoeceu ou uma esposa que adoeceu. O amor tem que fazer ali a sua vez, né? Tem que fazer ali a sua vez. Às vezes o esposo fica sem trabalho e aí a esposa vai fazer a sua vez ajudando aquele marido, né? Ajudando os filhos na casa, né? Ela não vai deixar a casa ficar descoberta enquanto o marido está impossibilitado de trabalhar e levar o pão para dentro de casa. Eu tenho uma grande amiga, uma irmã em Cristo, Maria Helena, e a Maria Helena tem um lindo testemunho quando ela orou a Deus e pediu a Deus que lhe desse um dom para que ela pudesse ajudar o seu esposo que havia sofrido um revés na vida financeira. E Deus lhe deu uma receita de um sorvete e ela passou a vender esse sorvete praticamente na esquina da rua onde ela vivia. Eu acho esse testemunho muito lindo. Ali era a manifestação do amor da Maria Helena, da Lúcia Helena, pelos seus familiares, né? Ela não permitiu que eles passassem necessidade e ela demonstrou ao seu esposo o amor que ela sentia por ele, dizendo: olha, eu vou te ajudar a carregar essa arca. Eu não acho que você tem que ser o meu burro de carga, não. Eu vou junto com você. É lindo isso, né? Precisamos impor amor, precisamos manifestar amor, né? E assim nós veremos a força do amor nas relações entre as pessoas. Amém, querido, querida? Essa é a mensagem de hoje. Que como fez Ruth, você perceba que em alguns momentos a vida está requerendo de você a manifestação do amor que você diz que tem. Amém? É a hora da verdade. A sua hora da verdade, uma hora vai chegar. E tem aquele grande momento que vai ser diante de Jesus, quando as nossas obras serão por Ele avaliadas, né? Será que o Senhor Jesus só vai nos ver jogando pedra nas pessoas, julgando as pessoas, levando as pessoas a sofrerem, a padecerem, gerando desemprego, gerando fome, gerando miséria? Será que os nossos livros da vida só vão conter maldade, corrupção, né? Tapa na cabeça das pessoas, chute no estômago, tapetada, né? Vaidade. Não, só eu tenho que ser estrela, né? Será que é isso que vai ser encontrado nos nossos livros da vida? Atos oriundos do egoísmo, atos oriundos da vaidade, atos oriundos da soberba, atos oriundos da maldade? Eu desejo que não. De todo o meu coração, eu desejo que essa mensagem tão simples daqui da vida dessas duas mulheres possa alcançar o nosso coração no dia de hoje. E se ainda não fomos bons com ninguém,
Que a partir de agora a gente pense que aquilo que plantamos nós colhemos. Se nós plantamos amor, nós receberemos amor. A querida Ruth casou-se de novo, casou-se com Boaz, um judeu muito lindo, que foi o resgatador tanto da Noemi quanto da Ruth. Ele fez o bem a essas duas mulheres que Deus estava conduzindo. Deixemos-nos conduzir pelo Senhor, querido, querida. Entreguemos os nossos corações, a nossa vida ao Senhor Jesus. Declaremos com os nossos lábios que só Ele é Senhor, que Jesus é Senhor. Porque quando nós dizemos que Jesus é Senhor e nós demonstramos que Ele é Senhor nas nossas vidas, nós glorificamos a Deus. Nós falamos tanto de Deus, né? Vai com Deus, glória a Deus, graças a Deus. Mas e Deus? Aonde Ele está nas nossas vidas efetivamente, né? Se viramos o rosto para os outros, se batemos nos outros, se atrapalhamos o futuro dos outros, se tiramos a saúde dos outros, a alegria dos outros, se não perdoamos as pessoas ou não aceitamos o perdão que nos é dado. Tudo isso leva problema para o outro, para o nosso semelhante. E obviamente que se plantamos e colhemos, nós também um dia veremos os resultados de todas essas ações. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos iguais a Jesus, com amor sacrificial dentro de nós. Porque aquilo que nós fazemos por amor se reverte em amor triplicado da parte de Deus, né? É quando recebemos favores que muitas vezes nem pedimos, mas eles nos são feitos, e eles são feitos pelo próprio Deus. Deus envia anjos. Amém? Eu hoje estava pensando numa música que tem sido muito cantada nas rádios, uma música de uma cantora evangélica que eu gosto muito, e ela diz assim: tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tá fora de ritmo, mas a cantora está dizendo que ela sofreu muito, mas o importante para ela é que ela sobreviveu. Eu creio que a Noemi disse isso. Em um dado momento, ela falou que o nome dela não podia ser Noemi, o nome dela tinha que ser Mara, significando amargor, a amargura, a tristeza que havia dentro dela, tanto a ponto dela pensar que era Deus que estava fazendo mal a ela, quando Deus não faz o mal a ninguém, né? E creio eu que com toda essa história da Ruth em favor dela, ela deve ter dito, né? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Esse deve ter sido o cântico da Noemi no final da sua vida, quando então ela viu